Te amo, Deus, tua graça são por mim, e eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei, de lá vem meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, tipo minha alma, cante ao teu lado. Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Creio que sim. Creio porque eu confio. Se eu confio, é porque tem alguém que já me deu a certeza que existe, que ele se faz presente, que ele está cuidando, que ele está guardando, está livrando. Eu quero glorificar a Deus nesta noite por essa oportunidade de estar falando com você agora. Poder expressar a alegria do coração, na alma, no meu espírito e dizer que é tão bom, mesmo sabendo que nós não somos o que realmente queremos e muitas das vezes não desejamos, quer dizer, desejamos, mas não somos, pela falha, pelo erro, dos tropeços, que eu sei que não é fácil para ninguém manter uma vida firme, alinhada. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu não me abato, eu não me entristeço, eu me arrependo, é diferente. Não posso deixar que o sentimento de tristeza, o sentimento de culpa, ele possa afligir a minha alma, abater o meu espírito. Eu aprendi isso no decorrer da minha vida, que se eu permitir que isso aconteça, eu posso entrar em um colapso espiritual e sair completamente da conexão com Deus. A conexão com Deus, ela não depende de um templo. A conexão com Deus não depende de alguém para te levar a Deus. A conexão com Deus, ela é algo pessoal, é único, é singular. É um contato que expressa a alma, que a alma se manifesta com energia, com desejo, uma absoluta sede de poder conhecer mais a Deus, estar mais próximo da sua vontade. A vontade de Deus, em muitas das vezes, ela vai se manifestar em forma de coisas concretas que eu e você queremos a todo custo ver. Queremos ter uma prova cabal, queremos ter o contato com o físico, ou seja, o físico, a matéria, querendo se conectar com algo que é transcendental. E isso nos leva muitas das vezes à falta de fé, ao colapso espiritual, que deixa você frustrado porque você não toca. Fica frustrado porque você não vê. Gera uma frustração no coração, a mente ela fica confusa por não entender a espiritualidade, a vontade de Deus, aquilo que Deus fala muitas das vezes em parábolas. Deus fala muitas das vezes em situações tão simples,
mas que o homem, com a sua ignorância, quer elevar um pensamento a uma dimensão que, na verdade, ele não vai estar lá para falar com você. Queremos ver coisas extraordinárias que nos faça tremer, que nos faça ficar mexidos ao ponto de dizer: oh, Deus é tão simples, Deus é tão presente. Se você soubesse o quanto Deus tem movido a sua mente, o quanto Deus tem tocado em você para que você abra o entendimento. Mas vou te falar uma coisa. Você pode até pensar que isso não aconteça com você, mas acontece 24 horas. Você está falando besteira, Paulo. Não estou falando, não. Estou falando com convicção. Deus fala com você 24 horas, se você prestar atenção. O maior interessado não é eu. Eu sou o maior necessitado, mas não o maior interessado. Eu digo não simplesmente a minha pessoa de Paulo Roberto, mas eu digo no sentido global de humanidade. O mais interessado é Deus em fazer que você o conheça, fazer que você o entenda, o compreenda. A teologia, o estudo de Deus e as suas matérias, pneumatologia, a martiologia, angelologia, cristologia, pneumatologia e por aí vai, tantas matérias, não faz você entender Deus. Alguns teólogos vão ficar chocados. É o estudo de Deus, como não me faz entender Deus? De uma certa forma. Você conhece Deus por partículas dadas por Ele. Tem coisas que estão guardadas no coração de Deus e não foi revelada a ninguém ainda. E não é pouca coisa. Eu quero dizer sobre eternidade. Eternidade não tem tamanho. Eternidade não tem fim. Eternidade não tem começo nem fim. Início, meio e fim. Eternidade, sempre eternidade. Deus só estabeleceu, dizendo, começo e fim, para que o homem possa ter uma linguagem para conversação com ele. E o ser humano poder ter esse acesso de compreensão dentro da sabedoria que Deus deu ao ser humano. Deus pode ser encontrado agora, se você quiser. Deus ele pode ouvir o que você tem a falar agora. Porque limitamos tanto esse poder. Porque queremos tantas respostas. O que te frustra? O que te faz pensar que Deus não te ouve? Porque você pecou? Porque você cometeu alguns deslizes na vida? Se Ele é o início e é o fim, se é o alfa e o ômega, se Ele já sabe todas as verdades, se Ele é Gênesis, se Ele é o próprio Apocalipse, você tem certeza que antes da sua construção humana, você acha que Ele não sabia o tanto de vezes que você iria errar? Daquilo que você ia cometer como ser humano? Será que Deus não sabe? Deus ele te conhece, meu amigo. Sabe de tudo. Nós que não sabemos de nada.
Pensamos que sabemos alguma coisa. Pode tu contar o cabelo, cada um fio que há na sua cabeça? Seus cabelos, melhor dizendo? Ele sabe tudo sobre você. Mas sabe o que acontece? Existem algumas vozes que soam no teu ouvido, dizendo: 2 anos, tá nessa e você ainda tá orando. 3 anos, você tá nessa e você ainda continua orando. 5 anos, você tá nessa e continua orando. Não vê resultado, não tem resposta. Você não consegue obter aquilo que é desejado. Desiste. Para. Existem 2 partes que você precisa entender dessa vida e da vida espiritual com Deus. E não pode haver em você, me perdoa, tem que ser muito, muito contundente. Sempre uso essa palavra. Tem que ser muito incisivo, sabe? Decidido, para entender que nem todos vão ter uma vida boa. Nem todos vão ficar ricos. Nem todos vão deitar na melhor cama, vão ter a melhor casa. Isso não faz nenhuma diferença, não deixa... Nada muda a questão do que Deus pensa de você, se você é rico ou você não é. Ou se você é preto ou é negro. Se você é do Brasil ou de fora, de outro país, do exterior. Deus não quer saber da sua família, se a tua família deu educação ou não deu. Não que Deus não se importe. O que Deus está preocupado é com a tua salvação. O que Deus está preocupado é com a tua alma. A tua alma que é importante para Deus. Deus ele tem preservado muitas vidas. Deus tem guardado muitas pessoas. E elas continuam achando que Deus só está com alguma delas, ou estão com ela mesma, se a vida estiver prosperando, se tiver o melhor carro, a melhor casa. Escute, a terra será purificada. O tempo está muito próximo de acontecer. Todo dia eu sinto na minha alma. Aí você me pergunta, com tudo que você faz, faça o que eu digo assim, quando eu falo sobre isso, meu amigo. Não estou falando que eu faço besteira, que eu roubo, que eu mato, que eu faço... Não, não faço as coisas. Quando eu digo pecados, às vezes você xinga um palavrão, vai dizer que você às vezes não fala. Conheço um monte de crente. Olha, eu conheço a Jesus desde os meus 19 anos, mas desde novo Jesus já falava comigo. Eu sou perfeito, mas você acha que por causa dos meus erros eu vou deixar de orar a Deus, falar com o meu Criador? Não tem como. Não consigo. Me perguntaram, cara, você não vai parar de falar de Deus? Não, não vou parar. Porque tem pessoas que só sabem ver o teu passado, não conseguem olhar teu futuro, né? Aí algumas pessoas ainda ironizam. Não estou falando só por mim, não, com várias outras pessoas também. Sabe, que eu sei também que falha, mas eu fico assim admirado. Eu falei, rapaz, essa menina, esse rapaz, eles fazem esse negócio aí que não é muito certo, não. Mas uma coisa eles têm de bom, eles não deixam de orar. Eles não deixam de estar indo na casa do Pai. Sabe por quê, meu irmão? Você precisa ter um contato com o teu Criador. É isso que a força negativa quer que você faça. Pare. Eu insisto sempre falando isso. Não vou deixar. João Batista tinha uma mensagem. E a mensagem dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele pregava sobre o reino chegando na terra, para poder mudar, para corrigir, para salvar. E a mensagem dele sempre era a mesma. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eu falei para Deus, Deus,
Nem que eu chegue no céu, com meus pés com cheiro de churrasco, mas eu vou atravessar os portões celestiais. Sabe por quê? Porque eu sei que essa matéria pecaminosa, errante, ela vai pro pó. Mas o espírito que há em mim volta para Deus. Eu vou voltar para a minha origem. Deus me tirou de lá para um propósito. Deus me inseriu aqui na terra para a glorificação do nome dele. E eu falo para Deus, Deus, ainda que eu não glorifique o teu nome em muitas ações minhas, muitas faltas que eu tenho, às vezes eu não quero falar alguma coisa para poder rebater e acabo rebatendo. E é uma luta que muitas das vezes eu ganho. Mas pode acontecer de eu não ganhar. E quando eu não ganhar, porque era para ficar quieto em meio a uma discussão, aí você fala, você na verdade está saindo perdendo. Aí as pessoas falam, mas você tem que ser besta? Você tem que ficar dando mole para as pessoas? Não. Tem hora que, sabe, a gente precisa reagir. Não dá para ficar 100% no pecado. Porque se eu falar que não haverá mais pecado nenhum em você e nem em mim, eu estou mentindo. Mentira! Olha, esse evangelho mentiroso é terrível. É por isso que eu inseri na minha vida. Eu falei, Deus, eu vou errar. Não porque eu quero, mas quando eu cair, tá? Não é aquele pecado predestinado. Não, mas quando eu cair pela minha falha, pelo meu erro, eu vou me arrepender. Vou pedir que o teu sangue me lave novamente e me traga novamente o contato contigo, porque eu não quero perder. Não, não vou. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Ele não disse data, ele não deu uma hora que ia acabar. Entende? Enquanto a vida ele está trabalhando, porque ele já sabia que caminhões de cimento espiritual para te ajeitar seria necessário. Ele não abriu mão de você e eu não vou abrir mão de Deus. Pode as pessoas me julgarem, pode as pessoas falarem que eu sou hipócrita, podem falar que eu sou duas caras, podem falar o que for. Podem falar de você também. Irmão, não se abata com isso. Tem sido uma série de mensagens, uma atrás da outra, falando sobre isso. Quem sabe quem tem Deus na tua vida ou não é você mesmo. Não é ninguém. As pessoas vão falar, isso é tudo farsa, isso é tudo mentira. Não. É você, cara. É você. Você sabe a hora que você tem que parar. Você sabe a hora que você precisa se corrigir, se reformular, se reinventar novamente, para que você possa, em momentos pelo menos, falar assim, Senhor, o Senhor tem se agradado de mim? Se eu não tenho sido aquilo que o Senhor quer, pode me ajudar a ser melhor? O mundo está terrível. As pessoas estão sem noção o que está para acontecer no mundo. Jesus tem falado diversas vezes e todas as profecias da palavra de Deus estão se cumprindo. E agora estamos vivendo um tempo onde qualquer momento pode haver uma guerra no mundo. Sabe por quê? Estamos entrando na era do modismo, de nação querer tomar nação as suas propriedades, os seus bens, os seus valores. Você tem reparado isso? Nós não podemos controlar isso. Tudo isso está na mão do Senhor Jesus. Tudo isso está na mão do Senhor nosso Deus. E a Bíblia vai dizer assim, ó, preste atenção que é uma noite profética de poder, de autoridade. Quem faz é o Espírito Santo, não sou eu. Porque se fosse de mim, nada aconteceria. Mas é Ele que fala. E se você tem um ouvido sensível, como diz a palavra, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Você vai ter mais sensibilidade para entender a voz do teu Criador dizendo, estou nas portas.
Muitas pessoas queriam uma live agora de alguém falando em mistério, entregando visões, revelações. Pessoas que mandam oi o tempo todo na live, querendo chamar a atenção daquele que está trazendo revelação para poder receber uma revelação. Você já está recebendo a revelação agora da palavra. A palavra não é minha. A palavra é do soberano Deus. Nós somos representantes desta palavra. Queira o mundo ou não, os apontamentos ou não, os julgamentos ou não, com tuas falhas ou não, nós fomos chamados. Sabe por que você vacila tanto e não larga Jesus? Sabe por que você falha tanto e sempre está orando, sempre está separando um tempo para Deus, sempre dando a glória para Deus, mesmo no tempo de adversidade? É porque tu é dele. O lado negativo está querendo te enganar, dizendo você não é, tu é perdido. Você, com esse erro aí, pode ter certeza, no céu não entra cigarro, no céu não entra bebida. Então, se não entra, tu vai ficar, tu não vai ficar. Porque tua matéria consome, mas a tua alma deseja Jesus. É lógico que também tem responsabilidades que estão sobre os seus ombros e sobre as suas mãos. Jesus manda largar. Jesus fala, larga, lança fora. Mas eu estou querendo dizer para você, sem passar pano quente, e dizer que eu estou distorcendo a palavra, não me confunda. Não confunda a sensibilidade, amor no coração, em ver vidas sendo curadas como eu quero ser curado, do que alguém frouxo. Para alguns vir crítico aqui dizer que eu sou um cara porta larga. Não estou dizendo isso não, meu irmão. Porque eu sei que Mateus está escrito, entrai pela porta estreita. Porque larga é o caminho da perdição. E muitos entrarão por ela. Mateus capítulo 7, versículo 13. Eu sei que a porta é estreita, mas eu estou querendo dizer que quando eu disser para Deus, Deus, eu não estou conseguindo, vai entrar a graça. Vai entrar o favor imerecido do Senhor na minha vida. Porque os meus clamores, o seu clamor, ele tem subido no trono da graça. O cálice de Deus, ele tem transbordado diante dele mesmo. E como perfume suave, ele está sentindo o aroma da tua adoração, das tuas lágrimas, daquilo que você tem pedido a Deus como socorro. E você acha que Deus não está vendo esse pedido de socorro por alguém que não quer mais sofrer, ser escravizado, de alguém que não aguenta mais fazer o que aparentemente é bom para a carne, mas é uma coisa insatisfatória para a alma. Todas as vezes que quando você faz e quando acaba, estou falando no contexto geral do pecado, você se sente um lixo, você se sente longe de Deus. Você sabe por que isso acontece? Porque no mundo espiritual realmente acontece uma batalha de acusações, de apresentações. O negativo vai até Deus para poder falar: olha ali, teu servo, tua serva caiu. Se eu continuar guardando ele, protegendo, libera ele para mim. Dá essa alma para mim. Ele está fazendo aquilo que não é lícito aos teus olhos, não tem te agradado. E o Senhor, como conhece, e eu não preciso nem repetir para ti, isso é o negativo falando para Deus. Como o Senhor fala que vela pela sua palavra, então me dá ele. Imagina a batalha espiritual. E o Senhor dizendo: não, a graça abundante, não a hipergraça que aceita tudo, mas a graça, favor imerecido, é o nosso suporte, é o cálcio que coloca as coisas nos lugares, é o firmamento que firma aquilo que está desequilibrado, sem controle.
É o freio que te freia no momento que você parece que vai bater no muro e dali não vai sobrar nada. Ele é o teu chão quando você pisa e fala, vou afundar. Quando você vê, o chão está debaixo dos teus pés, parecendo até uma mágica, mas não é, Deus. Parecia que ia infartar, né? Parecia que você ia morrer. Quantas vezes, ufa, tô vivo. Mais uma oportunidade. Isso é amor. Tem como eu parar de falar de Deus mesmo errado? Você vai parar de falar de Deus? Eu não estou dizendo você para viver uma vida de pecado da maneira assim, ó, descontroladamente. Essa é a verdade. Descontroladamente. Não, não estou falando isso não. Não estou falando isso. Estou dizendo no momento que você cair, toda hora eu friso. Toda hora eu friso. Para que você possa guardar isso no teu coração. O Criador é maravilhoso. O adversário não vai calar minha boca. Ninguém vai calar minha boca. Só se Deus quiser. Mas Ele quer que eu fale do amor dEle. Porque eu sei que quando eu estou aqui falando do amor dEle, sabe o que Ele está fazendo? Ele está cuidando de mim. Ele está me protegendo. Escuta isso. Ele é o dono dos meus dias. Eu sei que eu não estou fazendo muita coisa por Ele. O que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? O que eu posso dar a Deus? Dono de tudo, até mesmo da minha adoração. Ele é dono porque eu não consigo adorar se Ele não me inspirar. É Ele que coloca o desejo dentro de mim para poder adorá-lo, para poder buscar a presença dEle. O Espírito Santo faz isso o tempo todo. O que darei ao Senhor por todos os benefícios? É difícil, né? Mas mesmo assim Ele está aqui nessa madrugada, dizendo para mim, para você, insistindo através dessa pessoa aqui, a falar ao teu coração, não Paulo, mas o próprio Senhor. É tempo de nós se firmarmos com Deus. Você imagina tudo isso se cumprindo diante dos nossos olhos, quando você vê que aquilo que é anormal aos olhos de muitos já está normal. Irmão, não precisa ter tsunami, não precisa ter um Katrina na vida, não precisa ter terremoto, não precisa. É só você olhar os corações que estão frios, os corações que não conseguem mais ter sensibilidade, não conseguem mais sentir nem ver como as investidas têm sido tão grandes e tão sérias. O combate está crescendo na terra e a luta está se tornando muito grande. Mas eu sei que alguns de vocês, melhor dizendo, estão fracos na fé. Mas é porque você parou de orar. É porque você parou de insistir. É porque você parou de se comunicar com Ele. Volta a se comunicar. Não deixa o teu eu calar tua boca, não. E eu quero dizer para você, para todos, tá? Você que está na maconha, você que está no alcoolismo, você que está na prostituição, você que está no adultério, você que está no meio de uma facção, você que esteja fazendo qualquer tipo de coisa que você sabe que não é o correto,
Eu não estou aqui julgando nenhum de vocês de forma nenhuma. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que aonde você estiver, mesmo com um fuzil na mão, fazendo alguma coisa, traficando, meu irmão, busca a Deus. Você acredita que Ele pode te livrar de lá? Você acredita que Ele pode te tirar de lá, te dar um emprego, uma família? Você acredita que Ele pode mudar toda essa situação? Pode. Ele é Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor é aquele que tem o poder de ir tocando na alma do homem. Às vezes você pode estar enrolado até o pescoço de várias coisas ruins que você faz. Mas se você tem fé e acreditar que o Senhor vai te libertar, Ele vai te libertar. E você vai dizer, ufa, não acredito que eu consegui sair disso, que eu parei com isso. Não acredito que hoje eu sou um pastor, que eu sou um diácono, que eu não preciso nem fazer parte de ministério. É que eu sou uma pessoa livre. Livre. Uma pessoa livre em Deus. Uma pessoa livre. Sabe? Porque liberdade, tem muitas pessoas confundindo liberdade. Ah, eu sou livre, né? Aí vem uma filha, às vezes você tem filhos, o filho diz assim, eu quero ser livre. O jovem diz, eu quero ser livre. E acha que liberdade é você estar na esquina bebendo, é você estar virando a noite numa balada. Ah, eu quero ser livre. Isso não é. Porque tem muita gente que entrou nesse viés de querer ser livre para fazer esses tipos de coisas. E sabe o que aconteceu? Acabou se apegando no vício da noite. Não estou falando só de vício de droga. No vício, né, de estar no mundão. E às vezes a pessoa não usa droga nenhuma, mas ela faz outro tipo de coisa também que não é legal. E está viciada em fazer isso. E o que acontece? O que acontece com isso? E acha que isso é ter liberdade, não é? Isso é prisão. Porque liberdade é você falar assim, eu tenho a bebida aqui, eu bebia, mas hoje eu não bebo mais. E eu falo assim, tem a bebida aqui na minha geladeira e não vou beber. Isso é liberdade. Você está liberto daquilo que te aprisionava há anos, que gastava teu dinheiro. Entende? Das noites que você perdia de sono, envelheceu, trouxe alguns problemas na sua saúde, né? Gastou muito, ficou descapitalizado. Você sabe que existem as consequências. Então, quando você não se seduz mais por esses tipos de coisas que o mundo lhe atrai, no sentido daquilo que é perdição, tá? Porque o mundo é maravilhoso para poder se curtir, praia, cinema e muitas outras coisas que a gente pode se divertir, que são coisas lícitas e maravilhosas que trazem coisas boas para a nossa vida. Alegria, satisfação, gozo da alma. É desfrutar daquilo que Deus nos deu. É maravilhoso. E isso sim é liberdade. Quer ser liberto? Quer liberdade? Quer ser livre de verdade e poder falar assim? É surpreendente como eu perdi tempo em ser livre, porque eu era preso e trocava a verdadeira liberdade por libertinagem, achando que estava tudo legal e não estava. Jesus, Ele quer te ouvir, está com saudade de você. E aqui, através dessa live, falando um pouco de experiências da vida minha, passando para você, conversas que eu escuto, porque tudo que eu estou falando aqui são conversas. São memórias que vão ficar armazenadas na minha cabeça, que eu trago como conhecimento, que eu trago como um alerta. Entende? Um alerta positivo para que você entenda que acontece quando a gente não faz aquilo que é bom, sabe que não é legal. Às vezes a gente quer ser loucão, né? O tempo todo. Mas tudo tem um preço.
E esse preço, ele é alto. A vida foi feita para ter responsabilidades. E eu sei muito bem que as faltas minhas de responsabilidade me resultaram no dia de hoje. Eu estou no tempo de Deus, aguardando o tempo de Deus para um passo gigantesco que Ele vai fazer na minha vida. Eu sei que Deus ainda vai me levantar e um dia, não somente através do TikTok, através do YouTube, mas ainda vou pregar em muitos lugares, eventos. Eu não digo no sentido para enriquecer, não. É para que a multidão escute mesmo. Pregar para muitas pessoas ali tete a tete, porque eu quero falar do amor de Deus e ver os seus dons, o seu poder manifestando de forma miraculosa na vida do povo. Eu quero ver paralítico levantando. Eu quero ver o cego voltar a enxergar, o surdo voltar a ouvir. Sentir o calor humano do homem, da mulher, jovens próximo a mim, eu poder descer, tocá-los e a unção ser transmitida de uma forma impactadora, porque isso ainda é real. As pessoas não acreditam mais, acham que tudo é manipulação, história, que não existe mais homens de Deus. Existe. Existe. Eu sei que tem, Deus fala. No passado, Deus ficou muito tempo sem falar com o homem, sabe por quê? Porque justamente era o tempo das trevas, da escuridão do coração do homem. O homem endureceu o coração de tal maneira que Deus passou anos sem falar com o povo. E quando eu falo isso, a minha alma vibra. Quando eu falo isso, meus olhos enchem de lágrimas. Sabe por quê? Porque esse é o intuito negativo do mal, é te calar de qualquer jeito. Ei, escuta uma coisa, você na presença de Deus, na igreja, você pregando no altar, cantando louvores, cuidando da tua casa, tendo uma família harmoniosa, com tudo que você desejou, você tem Deus. Mas se também você não tiver isso, você tem Deus para você contar com Ele, cara. Que história é essa que você não pode? Dá uma olhada na janela 40, dá uma olhada lá fora. Quantos homens de Deus sendo queimados, quantos homens de Deus sendo calados, açoitados pelo amor de Cristo, de não negar sua fé. Brasileiros são privilegiados ainda de pregar livre nessa nação. Ouça a voz, você não quer ouvir o homem no sentido daquilo que ele é como humano, beleza. Mas se tem homens ainda, mesmo que você sabe que não vale nada, mas está pregando, e você como bom examinador das escrituras, crente bereia, que você pare, examine e vê se realmente é aquilo mesmo, para que você não venha trocar aquilo que é bom, comer aquilo que é ruim, achando que é bom. Não se engane. Medite também no seu devocional, no seu particular com Deus. Tira essa poeira, dessa Bíblia e vai lê-la. Deus te deu, dá tempo, cara, para você ler. Lá fora não pode ter Bíblia. Lá fora não tem Bíblia. Eles queimam, se pegar, vai morto. Guarda a palavra no teu coração. O anticristo, tudo está se cumprindo e vai se manifestar. Ah, se vai. Vai se manifestar. E se você não estiver preparado, se eu não estiver preparado, o negócio não vai ficar legal para a gente, não conseguiremos suportar. A batalha está acirrada. Deus está te chamando para o combate. Volta a orar, por favor.
Pô, Paulo, vou lá agora, pô, fazer um negócio que não é lícito ali. Vai falando com Deus, vai entregando a Ele essa situação que tá sendo compulsiva na sua vida. Vai falando com Deus que você não quer mais ter essas atitudes ruins, não quer ser mais não quer ser mais um mau pai, uma má mãe, não quer mais trair tua esposa, não quer mais viver uma vida, sabe, de mentira, de engano. Ah, é tão difícil falar com Deus. Vai chegar uma hora que nem você vai acreditar como você está tão diferente no futuro. Eu e você. Chegamos, cara. Não é, eu não acreditava. Sabe aquelas pessoas que ficaram ricas? Fala, rapaz, eu era muito pobre. Eu era muito pobre, hoje eu tenho tudo. Vai acontecer isso contigo. Olha, eu não tinha uma casa, meu sonho era ter uma casa. Aí a casa chegou. Não mistura, tá? Mensagem espiritual com mensagem de prosperidade. Não é isso que eu tô falando, né? Estou falando aqui das sensações. É maravilhosa. Acontece. Chega. E nessa noite, para finalizar essa live e terminar por aqui, dizendo a você, o Senhor, Ele quer te ouvir. O Senhor está te esperando agora. Quando eu encerrar essa live, não vá fazer outra coisa a não ser dobrar teu joelho agora e falar, Senhor, fiquei 2 anos, fiquei 3 anos, fiquei meses, passei 20, 30, 40 dias sem falar contigo, mas hoje estou dobrando meu joelho aqui agora para dizer que eu te amo, para dizer que tu és tudo para mim, para dizer que o Senhor é o meu respirar, para dizer que o Senhor é minha força, minha alegria, que o Senhor é meu prazer de viver, que o Senhor é meu alimento diário, meu pão diário, que o Senhor, Ele é o meu cuidado, Ele é o meu carinho, Ele é meu amor. Fala para Ele. Olha, eu tenho certeza que será uma madrugada impactante para a tua alma quando você dobrar o joelho aí agora. Eu quero profetizar. Escute, você que está aqui me acompanhando até agora, eu vou liberar essa palavra, depois você vai entrar aqui. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Depois você vai entrar no meu comentário, eu vou postar essa live daqui a pouco. Você vai lá, você vai colocar vai colocar um comentário da sua parte, tá? Da experiência que você teve com Jesus quando encerrou essa live e você dobrou o joelho. Você vai sentir uma presença tão forte. Você vai chorar na presença de Deus. E o Espírito Santo vai renovar a aliança dele com você. E você vai todos os dias querer orar, buscar, agradecer, falar com ele. E através disso você vai entender que você, por um tempo, o abandonou, deixou de se comunicar, mas que agora está completamente arrependido e desesperado para voltar a ter um relacionamento com o Pai. E dizer, Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, me aceita de volta. Porque, na verdade, é só uma expressão que sai da boca, me aceita de volta. É porque ele nunca te deixou, ele nunca te largou. A palavra me aceita de volta vem do filho, não é do pai. O pai só queria ouvir. Eu não falei nada que te larguei, que te abandonei. Todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce